O general Heleno foi convocado para depor na CPI dos atos antidemocráticos, que está acontecendo lá na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Lá ele alternou entre defender golpes e fazer de conta que eles não existem. Acha que foi um movimento de vingança, de ódio, quando o movimento de 64 salvou o Brasil de virar um país comunista. Vamos lá, então, aí no dia 1º de junho, né, quinta-feira, o general Heleno, ex-chefe do GSI, esteve lá na CPI que está rolando lá no Distrito Federal. Só deixar claro, é a CPI dos atos antidemocráticos do Distrito Federal, não é a CPMI que começou na semana passada. É aquela CPI lá que talvez vocês lembrem que teve um coronel da Polícia Militar do Distrito Federal dizendo que rolava drogas, prostituição e esse tipo de coisa nos acampamentos lá dos golpistas, sabe? Mas enfim, o general Heleno foi lá e o que rolou foi um show de horrores, né? Para começar, ele parecia claramente estar subestimando a inteligência dos interlocutores dele. Guilherme Amado, certa vez ele deu uma notícia, uma nota no portal Metrópolis dizendo que alguém gritou perguntando para o senhor se o ladrão subia a rampa. Essa era basicamente a frase de efeito da extrema-direita brasileira nesse contexto. E que o senhor teria dito não. Isso é verdade? Não tinha nome na pergunta e eu continuo achando que ladrão não sobe a rampa. Continuo achando isso. Não tinha nome na pergunta. A pergunta é como se eu perguntasse ao senhor hoje... Mas o senhor acha correto? Gente, por favor, né? Por favor. Você realmente vai tentar me convencer que o ladrão não sobe a rampa, não tem nada a ver com Lula subindo a rampa do Palácio Planalto. Você jura? Você jura que você vai tentar me convencer disso? E no outro dia ele estava falando Lula ladrão. Num dia ele estava falando Lula ladrão, no outro ele simplesmente... E ele insiste nessa... Porque nós estamos falando... Nós estamos num contexto, assim... Estava contextualizado. O senhor era uma liderança desse setor político, esse setor estava acampado na frente dos quartéis. É porque eu acho que me parece incorreto o senhor responder dessa forma para nós, porque, desculpa, com todo respeito, me parece uma brincadeira com a nossa inteligência. Por quê? Porque perguntaram para o senhor, o ladrão sobe a rampa... Gente, é muito cinismo. O nível da desfaçatez, né? Meu Deus. Os hipócritas, né? Sempre os hipócritas. Mas, enfim, o general Heleno também demonstrou um certo incômodo com a forma que as pessoas usavam a palavra golpe. Olha só. Estão dando a essa palavra golpe, não é um tratamento adequado, porque um golpe, para ter realmente sucesso, ele precisa ter líderes, ele precisa ter um líder principal, alguém que esteja disposto a assumir esse papel de liderar um golpe. Não é uma atitude simples, ainda mais num país do tamanho e da população do Brasil. Então, esse termo golpe está sendo empregado com extrema vulgaridade e não é uma coisa simples de se avaliar que uma manifestação, uma demonstração de insatisfação, por exemplo, possa caracterizar um golpe. Gente, eu não sei, dá a impressão que assim ele... Não, gente, não desacralizem essa coisa tão importante que é um golpe, né? Ele parece assim, uma certa veneração à ideia de golpe. Cara... Olha o que aconteceu com a gente mesmo nesse processo, né? A gente começou a dizer, e com razões, e com fundamentação, e sobretudo na periferia, porque o fascismo é um fenômeno que começou primeiro na periferia, né? A milícia, o exercício de poder, e ali, né? Veio das franjas até achar na instituição. E a gente começou a falar, são fascistas, esse é o fascismo. E o que as pessoas diziam, as ditas ponderadas, equilibradas, as vozes da razão e do juízo,
Não, dizer fascista é desnaturalizar um conceito que está nos livros da história, sabe? Todo mundo, e hoje a questão do golpe sobre a Dilma também foi objeto dessa tentativa de risco. Não, golpe é muita coisa, não é bem assim, não é que foi golpe, não é que, sabe? E agora, novamente, essa questão dos golpistas, né, do 8 de janeiro, tentando reescrever a história e dizendo, não, essa palavra é não. Né? Eles sabem o peso da condenação e, por isso, se desesperam dessa forma tão dissimulada. Né? Pois é. Daí um último trechinho que eu vou mostrar aqui, a certa altura levantaram a questão do golpe de 64. Daí o que o Heleno falou? Que não foi golpe. Apenas colocar a minha posição em relação ao movimento de 1964. Já começa chamando de movimento e não de golpe, né? As coisas são vistas só de um lado. Como sempre, isso acontece. As coisas são vistas de um lado. Quer dizer, o deputado acha que o movimento de 64 matou mais de 1.000 pessoas, o que não aconteceu. Aconteceu, sim. Acha que foi um movimento de vingança, de ódio, quando o movimento de 64 salvou o Brasil de virar um país comunista. Isso não tem nenhuma dúvida. Isso é uma questão apenas de ler. Ai, gente, é a mesma história de sempre, né? Mesma história de sempre, o fantasma do comunismo. Sofia, você me permite, olha só o que me lembrou isso. Eu fui recentemente, um tempo atrás, numa igreja ali, né? A tia do meu amigo, né? Virou ali, ela era obreira e tal, virou pastora, né? Nós fui lá, né? E daí há tantas, ali também estava ela, outros pastores ali e tal, mas há tantas ali do negócio ali, uma mulher lá, um cara, ela começou a lançar, né, as graças ali, né, as bênçãos, né? Você ia acontecer isso, mas tá curado, você... E daí falou para você, dizia assim, e você ia chegar na tua casa hoje e ia quebrar a chave. Ia quebrar a chave na maçaneta. Mas agora tá desamarrado, o caminho está aberto, está abençoado. Se livrou desse transtorno que é sempre que ia acontecer mais isso, mais aquilo, mais aquele outro. Mas eu fiquei pensando, né? Esse é o milagre mais fácil de se fazer, né? Porque você só precisa dizer que aconteceria ser, né? Tipo, é sempre no campo da hipótese, né? Algo, ó, você está doente e você vai se curar. Né? Não é uma transformação da realidade, é um mero fluxo contínuo da realidade para eles. Enfim, não, é difícil, né? Mas é o que acontece com muita frequência no nosso país. Né?